Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje aqui eu quero mostrar um detalhe bem específico, um tutorial bem focado no entendimento deste parâmetro sobre o comportamento do sistema em relação à posição final. Bom, para quem não me conhece, eu sou Alessandro Palma, caso você esteja vendo esse vídeo de forma aleatória, não seguindo a sequência dos treinamentos que a gente oferece. Eu sou Alessandro Palma, fundador da CP Sistemas, desenvolvedor e idealizador do BestLock e do Bilock agora, que é a ferramenta que está substituindo, está migrando totalmente para a web o nosso sistema de gestão para locadora. Se você não conhece, eu deixo aqui o convite, comenta aqui no vídeo, entre em contato que a gente pode apresentar isso para você. Bom, especificamente aqui, o que a gente vai estar falando hoje? Nós temos um tutorial que explica posição final, na verdade são mais de um tutorial que explica sobre esse módulo, que é o fechamento das transações. Não é complexo, mas é importante entender o conceito, e esse aqui eu resolvi fazer para explicar com detalhes essa função, ou seja, excluir parcelas em aberto ao gerar a posição final. O sistema ele pode ter dois tipos de comportamento, ele pode excluir a parcela ou pode não excluir eventuais parcelas em aberto. E entende-se, deve ser entendido parcela em aberto é o que vai vencer ou eventualmente vencida sem vínculo. Você vai entender como é que funciona tudo isso, tá? Então nós vamos fazer o exemplo aqui passo a passo. Eu vou fazer, na verdade, as duas situações. Eu vou fazer todo um ciclo com o parâmetro marcado não, que é o que vai começar agora, e depois na sequência a gente faz a mesma situação, repete com o parâmetro marcado sim para você entender a diferença, certo? Então vamos lá, está marcado não aqui, a gente vai usar o pedido número 15 como exemplo, a gente vai acessar o pedido 15 aqui, que é um pedido que eu já deixei de teste, já montei aqui o cenário para ficar mais fácil da gente explicar para vocês. Então vamos lá. Pedido 15, o que a gente tem? Condição de pagamento, manutenção de parcelas. Então essa é a situação. A gente tem um pedido de 8.888 e nós temos uma parcela em aberto, melhor dizendo, 5.332, certo? Bom, o que o sistema está vendo, ele vai decidir na hora de fechar a posição final, é exatamente isso. Ele vai... como se diz, ele vai excluir essa parcela ou ele não vai excluir? O que a gente marcou agora é não exclui essa parcela, certo? Então essa parcela fica valendo e ele acrescenta, cria uma outra parcela, eventualmente se tem algum tipo de avaria. É isso que a gente vai estar mostrando, certo? Então vamos lá, na posição final, a gente vem aqui, tem o pedido número 15, ele tem reposição, está marcado 1 aqui, que significa que tem reposição. Eu vou começar a fazer essa posição final, tá? Então, olha só o que aconteceu. A gente tem aqui uma reposição. Eu não vou entrar em detalhes de como se gera essa reposição. A gente tem outros tutoriais que explicam lá na logística como é que isso chega até aqui. Nada mais é do que o demonstrativo de materiais que foram avariados, né? A gente tem aqui o detalhe dele, a gente tem aqui um banco que foi avariado, e ele tem R$ 2.112 para reembolsar, vamos dizer assim, por conta desta avaria, por conta dessa perda, enfim, por conta desse contexto que a gente colocou. O parâmetro não, e é isso que é importante entender, ele não está apagando a parcela. O sistema está dizendo aqui, parcelas pendentes no contas a receber, 5.332. Existe uma parcela lá que o cliente não pagou do contrato de locação inicial e ele vai ter que pagar mais 2.112. Se a gente for imprimir a posição final, a gente pode fazer a leitura e a interpretação. Olha só o que nós temos. Parcelas em aberto pendentes, 5.332. O saldo da posição final, 2.112. Então, ele tem que pagar mais isso aqui na posição final. Então, se a gente for olhar aqui, o que nós temos? Nós temos o saldo final da posição final, 2.000, que é o valor da avaria, certo? E tem uma ressalva. Além do saldo final a pagar citado acima, consta em aberto, sem pagamento, a parcela ou mais de uma parcela que totalizam 5.332. Então, este é um modelo, ou seja, estando marcado não, ou seja, para não excluir essa parcela. Bom, mas antes da gente ver o segundo modelo, marcando sim, é muito importante entender o seguinte.
lembrar, eu comentei isso no vídeo, mas eu quero reforçar isso aqui que é importante. Aqui em cima, na parte de cima desse formulário, dessa interface, a gente tem pedidos coletados pendentes de posição final, ou seja, não foi feito nada, está aqui na fila para ser feito. E aqui embaixo a gente tem o andamento, ou seja, aqui eu estou fazendo o processamento dessa posição final. Portanto, se a gente for olhar aqui, ó, é isso que eu quero chamar a atenção. Este valor aqui de 2.112, ele ainda não vai aparecer no meu contas a receber. Financeiro, contas a receber. Vou procurar o pedido 15. Olha só, eu só tenho a parcela 5.332. Óbvio, se eu marcar aqui liquidados, ele vai mostrar a parcela que já foi paga. Mas aonde está essa parcela 2.102? Aquela parcela que a gente gerou por conta da posição final. Ela só vai ser gerada no meu financeiro, ela só vai ser enviada para o meu financeiro quando eu finalizar essa posição final, quando eu confirmar para o sistema que eu quero realmente cobrar 2.112, certo? E, obviamente, definir como eu vou cobrar esse 2.112. Vamos supor aqui que eu vou cobrar em 7 dias, ó, então eu vou cobrar em 7 dias. Então, esta posição final aqui, ela está em andamento, ela não foi fechada. E por isso, este valor não está no contas a receber ainda. Ou seja, qual é a ideia, qual é o conceito que a gente está contextualizando aqui, o que a gente está imaginando? Que nesse momento, alguém do seu financeiro, de certa forma, está negociando, a logística eventualmente está negociando, está informando que o cliente vai pagar e está negociando isso. Olha, então tá, então eu vou te mandar um boleto para 7 dias, ok? Ok. Então aí você finaliza a posição final. Quando você faz esse processo de finalizar a posição final, aí sim a gente tem aqui agora, dentro do financeiro, contas a receber, ó, se a gente for olhar, agora a gente tem, após a finalização, os 2.112 junto com a outra parcela que não foi excluída por conta do parâmetro que nós definimos, ou seja, o comportamento do sistema, que a gente disse que exatamente a gente não quer, na posição final, eu não quero excluir essas parcelas, tá? Então, essa é uma forma de trabalhar, é uma maneira de trabalhar, tá? Bom, agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou pegar aqui e vou dizer sim, vou gravar essa informação. Então, eu quero que agora, a partir de agora, quando eu fecho a posição final, se eventualmente eu tiver lançamentos em contas a receber que não foram pagos, estejam vencidos ou a vencer, ele vai juntar isso tudo no mesmo documento, certo? Então vamos fazer junto isso, passo a passo. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, obviamente, tá? Eu só vou aqui na posição fechada, eu vou cancelar essa posição final, que eu vou desfazer o processo que eu fiz. Então eu vou voltar tudo lá para cima, ó, cancelei a posição final. Então voltou aquela situação, aquele status original. Se a gente for olhar aqui, só para conferir, a gente tem aqui o pedido número 15, vou atualizar, ó, ele está no status coletado, vou entrar na condição de pagamento, vou entrar aqui, então a gente continuou como nós começamos esse tutorial aqui, 5.332, ou seja, uma parcela que vai vencer, ou que venceu no caso em 29/11, ok? Muito bem, então agora a gente volta lá para a posição final, lembrando que o parâmetro está sim, então, portanto, ele tem que excluir essa parcela. Então, vamos lá. Posição final. Vou marcar aqui. E o que ele fez? Ó, então, agora, ele não deu aquele alerta aqui e ele disse que o valor total da posição final é 7.444. Certo? Então, se eu for imprimir, o que a gente tem? Ó, a gente tem um detalhamento dizendo que nós temos aqui o valor de locação, o que deu de reposição, no caso, avaria, né? O total bruto, tinha um frete, foi feito um pagamento e a gente tem um saldo final a pagar de 7.444, que é a soma do valor que estava em aberto, mais o valor da avaria, no caso da reposição, certo? Novamente, a mesma coisa, esse valor não está no nosso contas a receber, porque a gente não fechou a posição final, isso não pode esquecer. Quando a gente fechar, quando a gente finalizar a posição final, aí a gente vai conseguir, ó, vou entrar aqui, vou finalizar a posição final, e aí agora este valor em financeiro, contas a receber, se a gente for olhar o pedido 15, a gente tem, exatamente, eu defini que era em 2 parcelas, tá?
Eu não mudei a forma de pagamento, posso conferir com vocês agora. Diz que ele ia pagar em 2 parcelas, aquele saldo. Se a gente olhar aqui, posição final, lá na posição final fechada, a gente pode entrar na posição final e olhar a condição de pagamento. A condição de pagamento antes e a condição de pagamento depois da posição final. Tá? Então, esse é o contexto que a gente queria explicar. E, por fim, uma ressalva bem importante. O parâmetro sim ou não que a gente configura aqui para pagar as parcelas, ele vai depender também, ele vai olhar para alguns contextos, como a gente chama. Então, por exemplo, se você tem aqui dentro do financeiro a integração de boleto bancário e esta parcela que eventualmente ele tem que decidir se ele exclui ou não, conforme o parâmetro, tiver um boleto gerado, ele não vai excluir, independente do parâmetro, porque tem um boleto, existe um vínculo desse documento. A mesma coisa se você tiver emitido uma fatura comercial. Se for emitida uma fatura comercial, ele não vai conseguir excluir essa parcela porque existe um vínculo, tá? Então, importante, esse parâmetro, sim, que é colocado aqui para excluir o registro, ou seja, as parcelas em aberto, desde que elas não tenham nenhum tipo de vínculo dependente, ou seja, nenhuma dependência crítica, que elas possam ser excluídas, certo? Aí o sistema cumpre o papel que vocês determinaram aqui. Espero que o vídeo tenha sido ilustrativo, que vocês consigam compreender. São particularidades que a gente vem colocando e colocou no sistema e esse é o modelo para atender às diversas, inúmeras situações aí de empresas que a gente atende. Então você decide aqui qual é o melhor comportamento para que você use isso dentro da sua organização, tá? Deixa o comentário aqui no vídeo, comenta se você está entendendo, se está claro, se você precisa de alguma outra ajuda, para que a gente possa também ter o feedback de qual é a percepção, a interpretação de cada usuário, de cada ouvinte, né, telespectador aí que está assistindo os nossos vídeos, certo? Mais uma vez, obrigado e até o próximo tutorial.